Nosso entrevistado, Cláudio Furtado, comanda uma secretaria que também tem um nome grande, viu? Sim. Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Secretário que foi à China, esteve participando da comitiva do governador João Azevedo lá naquele país asiático extremamente simpático e que eu tenho uma curiosidade gigantesca para ir lá. Secretário Cláudio Furtado, bom dia, bem-vindo à Band News FM, satisfação revê-lo. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da Band News. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre essa viagem, sobre ciência e tecnologia, sobre cultura geek. Secretário, que a gente faz jornalismo também nos momentos de folga, né, Cláudia Carvalho? Isso. Nós estávamos sábado curtindo, aproveitando o Imagine Land, quando de repente aparece na nossa frente Cláudio Furtado. Que era um dos palestrantes. Que era um dos palestrantes. Estávamos Cláudia Carvalho, Leandro Oliveira e eu caminhando e encontramos o secretário Cláudio Furtado. Aí Leandro Oliveira, que não perde a oportunidade, secretário, como é que o senhor tá segunda-feira? Vamos na Band News FM? Bora! E o homem veio ao lado da assessora dele aqui. Obrigado por ter trazido. Secretário Cláudio Furtado, minha pergunta não pode ser outra. O que é que a gente pode trazer? O que é que vocês trouxeram de novidades e de informações, coisas positivas dessa visita de 9 dias lá à China, secretário? Foi uma visita muito positiva do ponto de vista da área de ciência e tecnologia e de outras áreas do governo. Primeiro, dentro da parte da visita de ciência e tecnologia, tinha toda a questão do projeto Bingo aqui em Aguiar, que é o do telescópio, né? O radiotelescópio, que é uma colaboração de pesquisadores do Brasil, China e outros países, mas a China tem uma participação forte nessa cooperação. E foi uma agenda muito forte, ou seja, nessa área visitamos visitamos a Universidade de Jiaotong, que é uma parceira na construção do radiotelescópio, e daí também foram assinados acordos com a universidade, primeiro de cooperação, né, científica, e também acordos de colaboração, onde a gente vai mandar pesquisadores, estudantes para a universidade lá na China, e também a vinda de pesquisadores da universidade aqui para o estado da Paraíba. Então essa foi o primeiro registro. Depois assinamos um termo de cooperação com a empresa de tecnologia, né, a Dahua Systems, também na área de formação, ou seja, nós vamos treinar jovens aqui da Paraíba para certificar com a certificação internacional numa plataforma que é proprietária da Dahua, ou seja, essa certificação, eu acho que é mais de $1.500 uma certificação dessa, e a gente vai oferecer para estudantes aqui da Paraíba. O que é que essa certificação faz? Ela faz com que estudantes e profissionais que acessam essa plataforma, eles possam desenvolver softwares na área de segurança pública, na área da educação, ou seja, que são utilizados dentro dessa plataforma, e que depois eles podem ser utilizados aí para o próprio... Essa plataforma vai ser aplicada na rede estadual de ensino, é isso, secretário? Ela vai ser aplicada geralmente num nível a mais, ou seja, destinada a estudantes universitários. No nosso caso, o EPB. O EPB, IFPB, certo? Ah, tá. Instituições federais também. Instituições federais também. A ideia é que a gente forme uma mão de obra especializada, certo, em desenvolvedores dentro dessa plataforma. Isso é muito comum. Software de gestão pública, né? Software para aplicações na área pública, na área pública, uhum, ou em qualquer outra área que a pessoa se interesse, que seja associado, por exemplo, a vídeo monitoramento, certo? A questão do monitoramento de mananciais, a questão de reconhecimento facial para uso de inteligência, a questão de escolas inteligentes. Então tem várias aplicações, e esse software, isso foi comum, por exemplo, empresas como a Cisco fez muito isso com o IF, com uma forma de você gerar mão de obra que possa trabalhar com equipamentos e desenvolver software para esses fornecedores, porque eles precisam de mão de obra, mas não tem mão de obra qualificada.
Secretário, teve enfim, essa parte dos compromissos firmados, apalavrados e tal. E o governador também falou sobre duas possibilidades que também são muito importantes para a economia da Paraíba. Uma delas é em relação à aquisição de ônibus elétricos, e até ele, me parece que apresentou, né, os potenciais, as capacidades da Paraíba para receber montadoras e também para uma fábrica de medicamentos. Isso, entrou-se em contato com a fábrica de medicamento, uma grande empresa na área de fármacos chinesa, certo? Para a montagem de uma fábrica aqui, em parceria com o governo do estado, com o laboratório farmacêutico do estado, ou seja, que numa primeira fase vai ser a questão do medicamento ele ser importado e ser vendido aqui com o selo, né, do Lifesa, depois uma transferência de tecnologia para o uso da matéria-prima e o medicamento ser feito aqui, e depois a instalação da fábrica e a produção de toda a linha do medicamento sendo feita aqui no estado da Paraíba. Esse é um processo que não... É um medicamento específico ou são vários? A princípio é um medicamento específico, certo, que é muito necessário para a gente, mas é por conta de confidencialidade, né? E Claro. até a assinatura, que deve acontecer agora no mês de agosto, a gente não pode divulgar nada sobre... Essa assinatura vai ser aqui na Paraíba ou na Vai China? ser aqui na Paraíba já. Foi feita uma assinatura de termos de confidencialidade, agora só... Então já existe um protocolo de intenções. Já existe. Em relação à montadora A montadora, nós visitamos duas empresas que fabricam ônibus, certo? Na China, uma empresa que é uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo, que tem uma produção forte na área de ônibus elétricos. E a ideia foi mostrar a potencialidade para a instalação de uma dessas fábricas aqui no estado, também devido à necessidade e o atendimento ao mercado, ou seja, a posição que a Paraíba tem de atendimento ao mercado aqui no entorno do Nordeste. Então, houve esse contato com uma grande fábrica estatal chinesa, certo? Que fabrica ônibus aí dos mais diversos tipos. É fantástica a fábrica é uma coisa fenomenal. Eu nunca vi um ambiente tão limpo de montagem, assim, você fica impressionado. Você não vê uma mancha de graxa, né, secretário? Não, nada, a música, um rockzinho tocando e o pessoal... Trabalha ouvindo rock, é? E o pessoal montando os ônibus lá, ou seja, uma rapidez, um painel dizendo qual é a meta do dia e quanto... O ritmo do rock and roll. Um ritmo justamente... o guia estava dizendo que a música é justamente para imprimir para estimular um ritmo para eles seguirem na linha de produção. É a mesma coisa quando a gente bota um rock para pedalar, Cláudia Carvalho. Isso. Coisa que a gente tem feito ultimamente bastante. Em sonhos. Em sonhos, né? Secretário, eu queria ainda pegando o gancho dessas possibilidades de atração de investimentos de indústrias aqui na Paraíba, que o senhor falasse sobre a importância, porque eu acho que para além da geração de empregos e do impulso da economia são inegáveis, mas aí já leva a Paraíba no patamar do conhecimento, da tecnologia, da qualificação para um outro patamar, né? Sim, por exemplo, o Projeto Bingo é o maior radiotelescópio da América Latina e uma das nossas visitas, nós visitamos o FEST, que é o maior radiotelescópio do mundo, são 500 metros de diâmetro, e o motivo dessa nossa visita ao FEST foi conhecer o entorno que o governo chinês fez para potencializar, junto no equipamento, que é um equipamento científico, o turismo. Foi criado no entorno desse radiotelescópio hotéis, centro de convenções, um mega observatório, não, planetário. O domo do planetário eu nunca vi um planetário daquele tamanho. Lojas de souvenir, uma série de... Tudo em torno do telescópio. Tudo em torno do telescópio. Lá na China. Lá na China. Você tem 1 milhão de visitantes ano desse radiotelescópio.
É tanto que o governo chinês achou tão interessante essa montagem que eles pretendem fazer outros ambientes assim em 10 localidades na China para promover essa visita de estudantes, de pessoas interessadas. E o governador ele quer fazer aqui em Aguiar um roteiro também, ou seja, além da montagem do radiotelescópio Bingo, que a gente potencialize a parte turística, ou seja, a gente cria no entorno. Que é bom que você diga que o radiotelescópio, secretário, ele tá, vou usar um termo aqui que, lógico que ele tem uma razão de ser de estar Sim. ali, mas ele tá no meio do nada. Sim. Né? É numa área bastante É. ampla, bastante, né? Popularmente diz, no meio do nada. Então a ideia é também fazer a mesma coisa. Urbanizar e vitalizar aquilo, transformar aquilo também, além de ser um radiotelescópio, equipamento científico, também aqui na Paraíba, uma rota turística, então. Isso, é que você potencialize, por exemplo, tem áreas que o governo vai ter que estimular a iniciativa privada, por exemplo, o setor de hotelaria. Aham. Mas o setor de você criar uma infraestrutura que possa ter sala de reuniões para exposição astronômica, um planetário, um mirante, tudo, claro, preservando, porque, por exemplo, no FEST, você tinha uma posição lá que você chegava que você não podia mais entrar com nenhum equipamento, nem celulares, nem relógio, Para preservar a questão do meio ambiente ali. da zona de silêncio do radiotelescópio por causa da radiação. E a ideia é que você chegue, por exemplo, de avião em Patos, vá até Aguiar, depois não é tão longe. não, depois conecte, por exemplo, a gente tem o Vale dos Dinossauros em Sousa, então Sim. você fazia aí uma mescla de um turismo com a visita do radiotelescópio, a visita do vale, e também o governador, aproveitando uma oportunidade que foi toda a parte arqueológica que foi feita na transposição do Rio São Francisco, e hoje tem uma quantidade enorme de peças arqueológicas que estão depositadas. A ideia é montar um museu da transposição, Museu de Arqueologia, na cidade de Cajazeiras. Então você faz uma triangulação e o turista já Souza, sabe. Cajazeiras e Aguiar, uma rota científica, Uma rota científica. rota do conhecimento. É. Olha o nome. E a ideia é fazendo esse link com o pessoal já do FEST e de que a gente construa essa rota aqui. Eu estava falando também da questão do, enfim, em se concretizando a questão da fábrica de medicamentos, isso também dá um impulso muito grande Sim. nessa tecnologia, Claro. que é muito específica, extremamente qualificada e que acredito vai dar enfim, um impulso muito grande ao estado da Paraíba no segmento. Sim, você tem uma mão de obra extremamente qualificada, que nós temos toda a capacidade de fornecer mão de obra aqui do estado, ou seja, você tem formação na área de fármacos aqui na UFPB, você tem na UFCG, você tem uma grande quantidade de capital humano que pode trabalhar nessa fábrica. Então, além dos dividendos que você vai vendo do ponto de vista de impostos com a venda do medicamento, você também vai ter uma mão de obra qualificada sendo fixada aqui no estado. Claro que não estamos falando de macarrão instantâneo que em 3 minutos fica pronto. É. Mas isso é para concretizar para quando, secretário? É um horizonte de quantos anos? Olha, você uma parte de transferência tecnológica, certo? Porque uma coisa é você trazer o insumo, envasar aqui e vender. Isso poderia ser para amanhã. Poderia ser feito, Tá. mas isso não vai gera alguns empregos, mas é difícil diferente de você pegar e passar por toda essa. Então isso é um horizonte, é um horizonte de 4 anos aí para até você ter a montagem Dessa fábrica. dessa fábrica funcionando, né? Mas antes, ou seja, já a partir da assinatura e da vinda de equipamentos, você já começa a mobilizar um certo número de pessoas, de empregos, já por causa da montagem da linha de produção. Deixei várias, né? Foi. Uma primeira sobre a importância do evento Imagine Land, que terminou ontem, a gente espera que seja apenas a primeira de várias edições. Teve dentro desse evento um outro, que era o Imagine the Future, voltado para empreendedores, para quem se interessa por tecnologia, por inovação. Cláudio Furtado fez uma palestra, eu queria que o senhor falasse também sobre a sua palestra e
seus personagens favoritos da cultura geek nerd. Aqui é feito Aliás, Enem. o senhor é nerd. Aqui é feito Sou Enem, viu, secretário? O senhor responde nerd. as mais fáceis, depois as mais difíceis, se quiser. Assumo que sou nerd, ou seja, primeiro a importância do Imagineland é que você tem um evento que junte cultura geek, cultura pop, tem uma pegada também de inovação, a gente não tem, ou seja, a gente tem uma Comic Con, mas é muito voltado para a questão da cultura geek, certo? E da cultura pop. Mas o Imagineland, ele tenta assumir uma posição aqui no Nordeste que você tenha essa conversa do mundo geek, que geralmente é muito forte com o mundo da inovação, que você possa aprofundar e juntar essas duas tribos aí, para que você possa criar um evento que seja um evento de calendário aqui, e assim, pelos números, e a gente pode já garantir que eu acho que assim, já pode imaginar do ponto de vista que ano que vem teremos uma nova versão, aqui do Imagineland, edição aqui do Imagineland. E assim, eu acho que foi muito interessante. Do ponto de vista do Imagine the Future, que já é a parte mais da pegada de inovação, onde você tem investidores anjos, você tem pessoas ligadas à startup, foi muito importante trazer em um período muito curto vários nomes aí nacionais para discutir inovação. Foi feito também um hackathon no Imagine the Future voltado para a questão de cidades inteligentes, com 12 equipes. Ontem nós tivemos a premiação já quase 8 horas da noite, a premiação destas equipes, que vão ser todas as 12 equipes vão ser pré-incubadas aqui no Parque Horizonte de Inovação, mas as 3 primeiras, ou seja, já com produtos de uma boa capacidade de ser colocado já um protótipo excelente. A equipe ganhadora, ela fez um protótipo lá que é para agilizar a questão da regulação na plataforma da saúde, para você evitar filas, você criar uma inteligência artificial para você evitar filas na hora da alocação de pacientes, exames no sistema, eu acho que é CISREG, que é o sistema de regulação. Então, uma aplicação bem direta, mostrando aí que nossos jovens nas nossas universidades, ou seja, foram equipes montadas na hora, ou seja, essas pessoas geralmente não tinham contato entre si, foi usado e os resultados foram muito bons. Do ponto de vista da minha palestra, o tema foi muito além dos unicórnios, porque geralmente quando você fala em inovação, as pessoas sempre falam que não, vamos fazer uma startup para que ela vire um unicórnio, mas cada vez mais você ter o teu unicórnio, isso é uma empresa em 1.000, 10.000. Um unicórnio, para quem não está muito familiarizado, é aquela empresa que bomba. Bomba, que ela atinge uma solução que é global. Por exemplo, aqui você tem a 99 aí na área de transportes, ou seja, que foi saiu para você ter ideia, a 99 ela precisava de um investimento. Teve um investidor anjo, que inclusive teve lá, Leandro Baran. Sim. Ele injetou dinheiro nessa plataforma, fez algumas modificações e vendeu por 1 bilhão e 100 milhões de reais, de dólares, aliás. E várias outras que a gente pode citar aqui que foram startups no começo, e são grandes nomes, iFood e por aí vai. Tudo começou. iFood e várias outras que as pessoas conhecem, mas às vezes você, nesse funil que está na criação de startup, você citou o iFood, você tem exemplos de cidade aqui no Nordeste que não tinha iFood, mas um empreendedor local teve a ideia, criou um aplicativo e a cidade vive, a redondeza vive em torno desse aplicativo. Então, é uma inovação disruptiva, uma novidade. Já existia a ideia do iFood, mas você, às vezes, para sua solução local, você cria uma ideia, a empresa... Não precisa ser um monstro de grandes proporções nacional. Não, mas se você junto com
um unicórnio, se você tiver 200 empresas de menor, ela termina tendo o mesmo faturamento Sim. de um unicórnio. Então, quanto mais sobreviver e tiver boas ideias, isso vai trazer um ambiente cada vez mais forte e você vai gerar desenvolvimento. Então, era para incutir nas pessoas que, às vezes, pequenas modificações de um determinado processo, produto ou serviço pode trazer uma inovação local que vai render bons frutos do ponto de vista de negócios. Agora vamos para os seus personagens favoritos. Você é nerd? Quais são os seus personagens? Assim, o que é que você assiste? O que é que você curte? Eu gosto muito do universo de Star Wars, né? Darth Vader, e adoro, gosto de Harry Potter, o mundo Marvel e também, assim, tenho um gosto muito Você é mais Marvel que DC? mais Marvel do que DC. Eu sou mais DC do que Marvel. Mas gosto de DC também. Também gosto da Marvel. Os X-Men são Marvel. São né? Marvel. São Marvel. Eu sou mais Marvel do que DC. Marvel é mais. Eu sou mais Liga da Justiça, sou daquela turma toda. O que você está assistindo de série, secretário? Olha, de série, ultimamente, eu voltei a assistir um pouco de série, porque assim, no tempo que eu estava na Secretaria de Educação não dava, né? Não dava. Só ela era série completa. Era. Só vivia maratonando. Era maratona ali. Então, assim, eu passei muito tempo que começava alguma coisa e Não terminava. Foi o caso, por exemplo, da Blacklist, que eu assisti um pouco, mas não terminei. Terminei agora há pouco tempo, então estou terminando as séries e estou esperando Mandalorian, que eu gosto. Uhum. Então, cada capítulo novo que eu vejo lá na Disney, eu assisto, justamente por ter essa conexão com... E na palestra eu até falei de WandaVision, que para utilizar lá a questão do paradoxo de Teseu, que dizer que a gente vive em eternas mudanças, mas não muda quem nós somos, né? Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o secretário, que prestigiar os nossos ouvintes aqui no nosso YouTube. O Robson Ferreira, ele pergunta, eu só meio que já respondi essa pergunta do Robson, mas aí a gente deu uma adaptada aqui e vai colocar. Ele diz o seguinte: bom dia, Cacá, pergunta ao secretário qual a contribuição do radiotelescópio Bingo para o desenvolvimento da ciência e tecnologia na Paraíba e como se reverter em desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, o senhor já falou, que é a história da criação da rota do conhecimento, vamos chamar assim, mas e na questão científica, metas científicas, objetivos científicos do radiotelescópio, secretário? Olha, o radiotelescópio ele é um grande equipamento de uma colaboração de vários países. O fato dele estar aqui na Paraíba é muito importante, porque você cria um ambiente para a formação de recursos humanos muito importante, ou seja, vai circular muita gente. E ciência, ela é muito da efervescência de você ter contatos, colaboração e as pessoas... Então esse equipamento vai gerar isso, então a formação de mestres, doutores, isso vai impactar. E também na quantidade de publicações. Você tem um radiotelescópio que ele se pretende a responder perguntas, por exemplo, sobre matéria escura e energia escura, que isso compõe hoje 90%, 95% do que compõe o nosso universo, ou seja, o que nós enxergamos é 5%, então... E precisa de algumas respostas. Se essas respostas forem dadas com o radiotelescópio, isso são respostas para você pensar em coisas grandes. Então, prêmio Nobel e outras medalhas aí, que isso traz um peso muito forte para a ciência brasileira como um todo, de você ter projetos dessa envergadura. Então a gente está entrando aí numa seara de grandes projetos que podem trazer grandes dividendos do ponto de vista científico. Cláudio Carvalho, para finalizar. Eu tenho duas perguntas aqui para a gente encerrar. Uma delas é sobre a possibilidade da inclusão do mandarim, né, na grade curricular aqui do nosso estado. Eu queria que o senhor falasse sobre se realmente existe essa possibilidade, por que ela é importante. E a outra pergunta é sobre o nível da interlocução atual com a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Mudou essa relação? Primeiro da interlocução, ou seja, a interlocução é muito fácil. A ministra, ela
ou seja, tem outra visão da ciência e tecnologia, então isso facilita. Claro que tem todo um passivo que foi feito, então esse primeiro semestre foi mais para você voltar ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, e agora começa a caminhar essa questão do regime de colaboração entre estados e o governo federal na execução de projetos nacionais na área de ciência e tecnologia. Então, assim, foi uma mudança de água para vinho, de um momento no passado que você não tinha interlocução, era mais para você ir para uma reunião onde o grande fato era o ministro deixar o seu autógrafo por ter sido astronauta. Então, Pelo menos ele sabia que a Terra não era plana. pelo menos isso aí já ajudava bastante. Do ponto de vista do mandarim, nessa ida à China, a gente trouxe também uma proposta de uma grande construtora estatal chinesa, que é a implantação de um estudo, de um centro aqui para desenvolvimento de tecnologias na área de construção, e nesse centro teria também o ensino de mandarim, até para a questão da mão de obra qualificada que essas empresas, principalmente as empresas chinesas, precisam. Eu acho que é fundamental que nossos estudantes, desde o ensino médio, eles tenham contato com o mandarim, devido à grande ascensão da China do ponto de vista global. Segunda economia do mundo, né? Segunda economia do mundo, atropelando aí para se tornar a primeira no horizonte. Então, assim, sempre aconteceu isso no lado da história. Se você pensar que o francês já foi utilizado como língua internacional, depois o inglês virou a grande língua internacional, justamente porque você tem uma nação que, do ponto de vista econômico mundial, ela é a grande potência e começa a necessitar de ferramentas. Então o mandarim ele passa a ser uma pauta a ser tratada nas escolas, nas nossas universidades. Claro que tem toda uma dificuldade de ser uma língua difícil de fazer, mas é muito importante que a gente comece desde cedo com nossos jovens. Muito bem, conversamos, portanto, com o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, Cláudio Furtado. Vou aproveitar nesse finalzinho, antes de finalizar, e entregar ao secretário uma canequinha comemorativa dos nossos 7 anos aqui da Band News FM João Pessoa. Obrigado. Obrigado, secretário, pela entrevista. Um forte abraço, até a próxima. Obrigado a vocês. Estou sempre à disposição para vir ter uma conversa assim muito boa e tranquila aqui com vocês. E meio nerd. Meio nerd. Obrigado, secretário. Um abraço para o senhor. Obrigado a vocês.